Está em Mateus 18, do versículo 18 até o versículo 20. Queremos falar aos nossos amados irmãos que estavam participando conosco pela manhã. Alguns ficaram preocupados porque deu problema na live, mas foi a questão da própria internet, né? A internet, às vezes, nos bairros estão tendo problemas, mas os irmãos que desejarem assistir, o pessoal da mídia colocou a segunda etapa para que as pessoas possam assistir. Mas peço ao Senhor que, em nome de Jesus, a internet não atrapalhe. Para que as pessoas que estão em casa possam receber a palavra de Deus. Nós temos por costume ler a palavra do Senhor em pé. Então, convido a você, carinhosamente, respeitosamente, não que não haja reverência ao estar sentado, mas respeitosamente a palavra de Deus. Vamos ler Mateus 18 até o versículo 20. Diz assim: em verdade lhes digo, que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Agora, amado Espírito Santo, Senhor, que a tua ação e a tua unção venha transbordar no coração dos teus servos. Senhor, tira toda a preocupação do lar, da casa, e que possamos, Senhor, entender que esse é o melhor lugar, é aqui que deveríamos estar. E, Senhor, e certamente, Senhor, tu vais fazer algo tremendo e extraordinário. Eu creio assim, porque todas as vezes que nos reunimos, ó Deus, na tua presença, os céus se abrem, o Senhor olha para aquele lugar e libera a palavra de vitória, Senhor. Então nós tomamos posse, ó Deus, abençoa-os, assim nós oramos, em nome de Jesus. Pode sentar-se. Hoje pela manhã nós falamos a questão da oração, e eu quero dar um destaque a isso. Nós falamos a questão da oração, e como o Senhor Jesus, ele trouxe uma referência e um cuidado de passar para os seus discípulos algumas orientações, até mesmo sobre a oração, e ele trouxe aquele momento em que ensina o Pai Nosso, e a gente está voltando um pouquinho para poder dar uma continuidade aqui, e vocês poderem entender o que nós vamos falar nessa noite. Então o Senhor Jesus traz a palavra àqueles discípulos e pede a ele, e ensine a ele a orar, ensine-os a orar, porque eles falavam com Deus, mas viu que Jesus tinha uma característica muito interessante de oração. Creio que eles podem ter visto em algum momento Jesus orar, ou mesmo saindo para as suas orações. Jesus estava sempre na preocupação de cumprir a missão e o propósito pelo qual ele veio à terra. Ele veio para salvar os perdidos, mas ele tinha comunhão com o Pai. Ele precisava, porque a palavra de Deus diz que ele se esvaziou do poder. Ele esvaziou da sua glória. Ele não teve a intenção de usurpar o trono de Deus, mas ele teve a intenção, porque houve alguém no passado, lá na eternidade bem passada, né, se a gente pudesse falar assim, que alguém tentou subir ao trono e colocar um trono para sentar-se e ser igual a Deus. Mas Jesus, a palavra de Deus vai falar que o verbo não teve essa intenção. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou para poder fazer o propósito que Deus Criador queria, que era trazer o homem de volta. Então ele se humilhou, ele se esvaziou e tornou-se homem como nós. Então, sendo homem como nós, mesmo sendo Deus, e aqui está um detalhe, que às vezes alguns não compreendem, ele não usou os atributos de Deus. Ele era Deus, ele é Deus nesse momento que estamos falando, né? Como Deus, ele é homem, é Deus, mas ele não usou em nenhum momento esses atributos. Por isso a palavra de Deus diz que ele se esvazia. Ele não usa a sua presença, não usa a onisciência, não usa a onipotência e nem outra característica que está dentro dessa ação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele se esvazia e começa a agir como deve agir, só que sem pecado. Mas ele tinha dependência do Pai. E ele começou ali, por causa dessa dependência, e começando o seu ministério aos 30 anos, ele mostra também aos discípulos a necessidade de seus discípulos buscarem o Pai, buscarem a presença.
Então, quando os discípulos começam a observar isso, eles têm o interesse de também aprender como falar com Deus, da maneira que Jesus chegava. Eu creio, porque tem uma característica, porque hoje nós podemos observar isso, as pessoas às vezes dizem assim, é tão difícil orar um tempo grande, mas tudo é um costume. Você começa a orar, às vezes você fala, o que eu vou falar? Às vezes ora por você, vai orar por outras coisas, aí acaba o assunto. Não é isso que acontece muitas vezes? Acaba o assunto. Aí fala, vamos orar, acabou. Aí quando você foi ver, começou às 3 horas, às 3:01, acabou o assunto. Em 1 minuto acabou todo o assunto, não tem mais. Mas como a gente faz nessa comunhão e vamos aprendendo? A gente fica ali, bota uma música e fica glorificando o Senhor, falando que Ele é importante para nós, que nós queremos servir, que Ele nos ajude. E aí você vai se acostumando, e aí daqui a pouco o Espírito Santo te ajuda e coloca no seu coração a intercessão, e daqui a pouco você começa a ser o intercessor da sua casa, da sua família. E por certo que quando nós temos esse costume, a gente observa uma coisa, a gente observa que sempre quando saímos da presença de Deus, quando entramos, nós entramos de uma forma. Para quem ora sabe que é assim. Quando nós entramos, a gente entra cansado, às vezes entra preocupado. De muitas maneiras nós chegamos à presença de Deus. Mas quando a gente começa a orar, começa a mudar. Parece que dentro da gente começa a mudar. A gente estava preocupado, a gente começa a descansar. A gente estava aflito, a aflição diminui. E você começa a entrar num estado de confiança. E você sai dali melhor. Por isso que eu creio que esse exemplo Jesus deixava para os discípulos. Às vezes a gente fala, Jesus não tinha preocupação nenhuma, Jesus tinha suas preocupações comuns. Mas ele sempre buscava ao Pai direcionamento, relacionamento. E os discípulos, certamente, eles pediram ao Senhor que ensinasse a orar. E Jesus ensinou a orar e trouxe essa direção a eles. E depois eu vou mostrar, eu falo, que quero falar aqui com vocês à noite, e o Senhor depois ensina que devíamos agora orar, não só ao Pai, que é o Pai Nosso, mas orar em nome dele, porque ele agora, já no final da sua missão, ele diz que vai se cumprir algumas coisas, que está prevista por Deus, estão profetizadas pelos profetas, e ele agora precisa cumprir todas as coisas. O Espírito Santo virá, o Espírito Santo vai auxiliar, o Espírito Santo vai ajudá-los, vão guiar os seus discípulos, e é isso que acontece hoje, mas que eles pudessem agora orar no nome de Jesus. E agora, quando a gente entra nessa parte, eu vou deixar essa introdução, e agora entrarmos naquilo que nós lemos na palavra de Deus. Então, nós observamos o seguinte, que quando nós lemos essa palavra agora de Mateus, que é a palavra do Senhor, ele disse, tudo que vocês ligarem, tudo que vocês orarem, tudo que vocês... Isso é muito forte, essa palavra, e ela é muito assim, ela está determinando. Se você perceber, é uma palavra de determinação. Está dizendo para os seus discípulos, ó, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aí você fala, agora ficou bom. Porque tudo que eu falar, tudo que eu orar, terá sido ligado e vai acontecer. E não é bem assim. Claro que o Senhor está mostrando, porque há uma coerência nesse pedido. E o que nós podemos assim trazer como exemplo bíblico? Tudo que nós decidimos, tudo que nós concordarmos, precisa estar dentro da obediência. Precisa estar dentro daquilo que Deus falou. Isso é muito importante. Quando nós vamos lá para Gênesis 11, no versículo 1-9, que fala sobre a Torre de Babel, e fala do primeiro momento, porque antes do acontecimento da Torre de Babel, onde aqueles homens ali, a palavra de Deus diz que eles têm uma pretensão, eles entram num acordo, numa concordância. E nessa concordância eles decidem fazer um local em que faz uma torre que chega até os céus. Tem um sentido espiritual, mas eu quero agora ficar só nesse primeiro ponto aqui, de sentido de que eles queriam construir um local que fosse até o céu. Mas a palavra de Deus mostra anteriormente que quando Jesus fez o homem, fez o homem e fez a mulher, ele declarou àquele casal que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Deus deu um comando, enche a terra. E agora eles estavam ali com o objetivo de ficar naquele lugar, contrariando
aquilo que Deus falou. Então, observa o seguinte, a palavra de Deus vai dizer, eu quero ler uma porção para que nós possamos, abre lá e os irmãos desejando também, eu vou abrir aqui na Bíblia, tem uma parte que eu quero ressaltar, em Gênesis 11, eu vou ressaltar aqui o versículo 6, porque quando nós estamos falando a concordância, e você vai observar o seguinte, nós acabamos de ler, se tudo que você liga, tudo que você concorda, vai ser ligado no céu, e eu fiz assim, então nós temos que ter uma coerência nisso, porque tem que estar dentro da vontade de Deus. O nome do Senhor tem que ser glorificado. Porque quando Jesus falou para orar em direção ao Pai, quando ele falou, ore ao Pai em meu nome, mas para que o nome do Pai seja glorificado, para que o Pai seja glorificado. Tudo que nós fizermos, tudo que nós orarmos, tudo que nós pedirmos, o Senhor tem que ser glorificado. Entende? Então, nesse primeiro momento, quando a gente observa esse detalhe, dessa concordância desse povo aqui que está aqui, no objetivo de criar uma torre, eles estavam em desobediência. Mas, nessa desobediência, tem aqui algo que é o oposto. Mesmo nessa desobediência, eles estavam em concordância. Olha o detalhe. Estando em concordância, aí o Senhor, o Deus, vai falar o seguinte, eles são, versículo 6, eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer, porque estavam em concordância. Olha o poder da concordância. Só que não estava ligado no céu. Não estava permitido no céu. Porque quando a gente pega essa palavra ligado, é permissão. Quando eu ligo, eu estou permitindo. E quando eu desligo, eu não estou permitindo. Então, isso agora, se nós trouxermos para os dias de hoje, às vezes as pessoas, nós temos, às vezes, costume de permitir ligar muitas coisas que não deveríamos ligar. A gente concorda com muitas coisas, às vezes, que não deveríamos concordar. Palavras que são liberadas que nós deveríamos repreender. Eu fiz essa observação de amanhã, mas nesse momento eu quero que você ligue-se a isso, porque a palavra de Deus diz que há uma concordância, eu preciso estar com alguém em concordância, mas palavras não podem ser ligadas, mesmo que o céu não esteja ligando, não esteja permitindo, porque aquilo não tem coerência com a palavra de Deus, não tem coerência com aquilo que o Senhor Jesus ensinou, mas eu posso deixar que ela seja uma permissão para mim. E aí a gente tem que ter cuidado, porque se alguém lança... Teve um momento do mês passado que alguém disse para uma pessoa, dizendo o desejo que ela fosse atropelada e também tivesse problemas de andar. Aquela palavra foi tão maligna, né, que graças a Deus a pessoa que ouviu aquilo, ela repreendeu. Isso é desligar, não, o que é desligar? Não permitir que haja concordância com essa palavra. Estão comigo aqui? Amém? Então, isso aqui vai nos mostrar que o Senhor quer que aquilo que nós vamos concordar, seja com o irmão, seja com nossos parentes, seja com o nosso esposo, seja dentro do trabalho, com o seu sócio, ele precisa ter algo que seja de coerência, tenha coerência e haja glorificação do nome do Pai. Então, se a gente observa, guarde isso, porque isso pode te ajudar essa semana, isso pode ajudar esse mês, isso pode te ajudar para o teu sucesso esse ano. Porque muitas vezes nós estamos com objetivos e sonhos, e você entra em concordância o que não deveria concordar, mas concordou, às vezes por acanhamento, e o cristão não deveria ter esse tipo de acanhamento, porque você está com o Senhor é a tua força, o Senhor é que te sustenta. Então, por que você vai ficar com acanhamento, você sabendo que não pode permitir aquilo? Então, eu creio que hoje, nessa palavra, agora da noite, essa breve palavra, o Senhor está dizendo assim, Deus quer abrir os nossos olhos para que a gente possa andar em vitória. Mesmo dentro de uma palavra que o Senhor diz, os céus estão permitindo. Agora, o que você está permitindo? Está em concordância com os céus? Aquilo que Deus já definiu, aquilo que Deus já declarou para você, é o que você está concordando, da palavra que agora está aqui no horizontal.
Há uma palavra vertical, há um concordar, há um permitir de Deus. Como é isso, pastor? São as promessas. As promessas é um concordar de Deus. O Senhor diz que Ele vai te abençoar, Ele diz que vai abrir a porta, Ele diz que vai te curar, Ele diz que Ele vai estar contigo. São promessas, são concordâncias que Deus quer dizer. Senhor, os céus já estão abertos para isso. Já está ligado, já está permitido. Eu poderia falar muitas bênçãos que já estão permitidas. E eu preciso agora aqui, às vezes com a pessoa que estou convivendo, porque agora estou falando concordância com duas pessoas, porque a palavra de Deus diz, quando dois concordarem. Uma coisa é eu decidir e concordar comigo mesmo. Então, é uma decisão que eu pensei e eu decidi e houve concordância. Estou com concordância com isso. Eu fiz uma análise, eu fiz os prós e o contra, observei. Olha, parece que aqui isso é mais pró do que contra. Tem alguns detalhes aqui, mas a gente consegue resolver, está tudo ok, vamos em frente. Mas quando a gente fala a respeito de uma outra pessoa, é o que a palavra de Deus diz aqui: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Então a gente precisa entender a importância dessa unidade. Jesus ensina sobre o poder espiritual que há na concordância entre os irmãos. Estar junto não é apenas nós estarmos juntos. Às vezes você está junto com uma pessoa, mas ela não está concordando com você. E aí isso acontece muito. Às vezes nós estamos com um propósito, nós estamos com um sonho, nós estamos com um objetivo, queremos fazer alguma coisa, e você diz para a pessoa estar ali acompanhando você, e às vezes ela não está concordando. E nós precisamos entrar nessa concordância. Salmo 133, versículo 1, ele vai falar sobre essa manifestação dessa unidade. Pode colocar 133. É um texto que fala como é bom agradar que os irmãos vivam em união, em concordância. Ninguém vai estar junto com alguém se não há concordância. Poderão andar dois juntos se não houver concordância? Então, quando se fala de unidade, precisa ter concordância. E é bom, porque isso traz bênção. O Senhor ordena bênção sobre isso. Olha que a palavra está dizendo. Observe o que o Senhor está trazendo para nós e preste atenção, porque isso vai ser rema na sua vida. Você vai precisar disso nessa semana. Você vai precisar, porque às vezes você está orando ao Senhor, está pedindo a Deus uma resposta, e às vezes você está meio receoso. Mas, pastor, eu não tenho ninguém para falar. Fala com o Senhor Jesus. Fala com o Senhor Jesus, porque Ele vai te ajudar e direcionar você. Será que Jesus, o Espírito Santo, não é mais um com você? E se ele diz que você não está sozinho, é porque tem um acompanhante, tem alguém que está com companhia a você, dentro do seu coração. Às vezes, nós não podemos abrir todo o nosso coração, não é verdade? Tem momentos que não dá para abrir o coração, porque são segredos que precisam estar ali guardados. Então, eu posso falar com o Senhor, e é a melhor coisa. Mas também, nesse texto, mostra que nós podemos também usar esse instrumento que é estarmos junto com alguém e falarmos, e ligarmos com essa pessoa. Quando entendemos a vontade de Deus, a gente tem essa autoridade para autorizar, autoridade para permitir. Quando entendemos a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele já nos deu essa autoridade. E a gente pensa que a autoridade do Senhor, quando a gente fala de autoridade, na cabeça de muitos cristãos é assim, para expulsar demônio. E quem diz que só para expulsar demônio? A autoridade que Deus lhe dá é para que você possa definir muito bem a sua vida. A autoridade que Ele te dá é para que você possa equilibrar, muitas vezes, as coisas do seu emocional. Então, eu tenho a autoridade do Senhor para andar segundo a vontade dEle e aquilo que é promessa para a minha vida, para nossas vidas. Quem disse que o Senhor, ele te salvou, Ele te resgatou para você viver uma vida triste, uma vida de fracasso, uma vida de porta fechada, uma vida que nada dá certo? Quem falou? Quem te disse isso? Quem te ensinou isso? Como você coloca na sua cabeça que você tem que passar por algumas coisas porque você não teve oportunidade? Amado, às vezes você pode não ter tido oportunidade, você tem tido uma família difícil, mas se você está com Jesus, tudo pode ser mudado. Eu preciso entrar em concordância com aquilo.
que a palavra está falando. Então, quando eu entendo a palavra de Deus, eu recebo essa autoridade. Então, o inimigo tenta agir. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Uma semana, mais ou menos 2 semanas atrás, eu estava em casa, irmãos, presta atenção nisso. Eu estava em casa, minha linda esposa, né, a gente cuidando da nossa sogra, da minha sogra, nossa não, nem dela. A minha sogra, e a vida seguindo tranquilo. De repente, estava vendo o computador, estava vendo algo sobre as coisas de Deus, estava vendo algumas igrejas que estavam trabalhando, estava acompanhando isso. De repente, mas assim, num de repente, entrou uma tristeza no meu coração, entrou uma tristeza tão forte que eu senti a tristeza, eu fiquei abatido, eu falei, o que aconteceu? E eu falei, Marisa, eu não sei o que aconteceu. Ela falou, o que foi? Entrou uma tristeza, eu estou triste. Ela falou, mas foi o quê? Eu estava vendo as coisas de Deus, estava vendo ali jovens, reuniões, eles se reunindo, orando, e de repente eu fui atacado com uma tristeza muito grande. Preste atenção. Isso pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa. Estou dizendo que aconteceu comigo. Para você entender que nós temos que entender a autoridade que Deus nos dá. Naquele momento, eu mesmo falo, Senhor, foi uma luta, porque é como tivesse recebido uma seta. Para quem entende as coisas espirituais, é como eu recebi uma seta. Não sei como ela chegou aqui, mas ela me atingiu. E eu fiquei alguns minutos, eu fui assim, sai não. A tristeza estava lá dentro da minha alma, não era no meu espírito. O meu emocional ficou abatido. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que entender, o inimigo vai tentar agir. Ele vai tentar agir para paralisar você. Se você está com um objetivo, pastor, mas você está fazendo alguma coisa? Nada. Já aconteceu isso com você? Não precisa levantar a mão, mas pensa aí, já aconteceu alguma vez, você está assim, tanto bem, e de repente você não sabe, há um abatimento, ou para alguns há uma vontade de chorar sem ter nada para chorar. Não dá vontade mais de conversar. Não está com vontade de conversar. Né? Agora lembrei que você tem um gatinho, né? Aí está lá o gatinho, tudo bem, você já não quer ver mais o gatinho. É assim, de repente. Foi do nada. Mas eu comecei a entender que aquilo era uma seta. E eu não podia deixar aquilo. Aí a minha esposa falou, amor, repreende isso. Olha a concordância. Ela começou a trazer uma palavra. Eu sabia que tinha que fazer. Mas olha o que eu estou falando sobre concordância, o poder da concordância. E eu falei, realmente, amor, eu não sei de onde veio, mas eu sei para onde vai. Vai sair daqui de casa, vai sair da minha vida. Eu não vou ficar com essa tristeza. E eu comecei a orar e falei, Senhor, eu não sei como eu fui setado, nem tenho ideia. Se eu estivesse vendo alguma bobagem, eu estava vendo as coisas de Deus e fui setado lá no meu quarto, no meu escritório, e aí eu repreendi aquilo em concordância com minha esposa e o mal teve que sair. Entende isso, amado? Então, quando você está olhando para a sua realidade e concordando e permitindo que essa palavra que entra no seu coração fique te trazendo uma tristeza, né? Uma baixa autoestima, o que está acontecendo com você, que você sabe, e você está dizendo, o tempo está passando, alguma coisa que vai negativo para te abater, você tem que parar, porque nós hoje vamos concordar, esse mal vai sair da sua mente. Nós vamos entrar em concordância hoje, porque a palavra de Deus diz que na concordância, na união, Deus ordena uma bênção. E Ele está aqui para liberar a tua bênção nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Concordância gera autoridade espiritual. No versículo 18 diz isso, né? Aqui no versículo 18 que nós lemos. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então, a concordância traz. Então, hoje pela manhã nós oramos pelos enfermos. E nós cremos no poder de Jesus. Nós cremos que o Senhor pode curar. O que nós fizemos? Nós entramos em concordância. Eu não sei quantos foram curados, mas creio que pessoas foram curadas. Porque se nós oramos, e isso glorifica o nome do Senhor, o que mais Deus quer é curar pessoas. E eu peço que nessa noite não seja diferente.
que o passear do Senhor já esteja agindo e trabalhe na sua vida. Declara aí para o Senhor, fala assim para o Senhor, eu estou em concordância, eu serei curado nessa noite. Fala aí, que eu quero concordar com você. Eu concordo com a tua palavra. Porque o que você está falando, eu falo para mim. Não aceite. Esse levante vai cair por terra. Eu não sei se você está com um levante. Ó, eu tive um levante, de repente. Eu te expliquei. De repente há um levante. Mas eu quero declarar e está em concordância com você que esse levante vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair por terra. Amém? Então nós oramos, então ligamos. Olha o que diz numa concordância, vamos buscar algum exemplo, lá em Números 14, 6 a 9, vai falar de 12 espias. Esse texto é muito conhecido e vai falar, né, de Josué e Calebe. Esses dois príncipes de Israel, né, líderes, eles foram dado comando a Moisés, não vamos ler não, foi dado comando por Moisés a eles para que eles vissem a terra. Quando eles voltaram, eles tiveram eles fizeram assim um relatório não muito positivo. Eles têm 10 daqueles príncipes, daqueles líderes. Mas Josué e Calebe, eles tiveram um posicionamento. Eles entraram em concordância. Olha, todo mundo, guarda isso aqui. Todo mundo, a maioria, todo mundo não. A maioria, 10 daqueles 12, entraram numa concordância negativa. Numa concordância que não agradava a Deus. Deus já havia liberado que a terra da promessa era deles. Que eles entrassem e conquistassem. Mas agora, os problemas, as lutas, os gigantes, eles se sentiram pequenos e diziam, nós não podemos. Mas Josué e Calebe dizem, nós podemos entrar. E eles ficaram firmes nisso. Eles se posicionaram, eles mantiveram a fé. E por causa deles terem mantido a fé, eles foram o único da geração deles que entraram na terra. Amados, não importa o que alguém possa estar falando contra. Você determinou que nesse ano, aquilo que você já colocou diante do Senhor, em nome de Jesus, receba essa palavra. Você determinou algo diante do Senhor. Você colocou, Senhor, isso, e o Senhor colocou e concordou. Então, eu liguei aqui na terra. Eu liberei uma permissão de Deus. Deus ligou lá no céu. Então, você às vezes vai ser tudo fácil. Vai ser tudo fácil. Eu já liguei, a palavra diz, ligou lá, ligou cá, resolveu. Não. Às vezes tem esses problemas aqui. O problema dos levantes, o problema da discordância. Ah, não, porque a gente não tem essa força toda. Ah, você não tem esse dinheiro para comprar. Não, você não tem essa condição para entrar nessa empresa. Irmão, repreende essa palavra. Diga, eu não aceito essa palavra. Esse ano Deus vai liberar a minha bênção, que eu estou em concordância, é aquilo que Ele prometeu para mim. 10 pessoas estão dizendo, não vai dar. Ele disse, aí olha para Calebe aí, vai dar! Nós vamos entrar nessa terra. Irmão, passou 40 anos. Calebe depois falou assim, olha Josué, o homem está com 80 e pouquinho. Disse aí, Calebe, Josué, lembra que nós falamos lá atrás? Chegamos na terra. Agora, dá aquela parte da terra para mim, porque eu estou com a mesma força. Sabe o que Deus vai fazer se você confiar? Você não vai perder a força, você não vai morrer, Deus vai te dar vida e você vai tomar posse da terra. Em nome de Jesus. A concordância ativa os milagres. Ela ativa os milagres. Olha o versículo 19. Também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, aqui é forte. Eu acho que esse ponto, eu falo forte porque é bonito. Esse forte quer dizer, é bonito isso. É gostoso de se ouvir. Em qualquer assunto sobre o qual pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então a concordância ativa milagres e respostas. Se 2 concordarem. Ele não fala de muitas pessoas. Olha, você precisa pelo menos reunir aí umas 8 pessoas. Já pensou que o trabalho que nós teríamos? Se a palavra fosse assim, gente, reúne aí umas 8 pessoas que possam... Irmão, para arrumar um já é difícil. Ele diz, basta encontrar um.
Um você encontra. E haja concordância de 2 ou 3, né? Um número bem pequeno, mas se concordarem em fé, nós vamos atrair a presença de Deus. Olha o exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Neemias e o povo de Israel. Neemias é um copeiro, nós não vamos entrar na história, vamos ser bem breves, mas lá no livro de Neemias diz que Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, e ele soube, né, perguntou sobre os seus irmãos judeus, soube que eles estavam muito mal, a situação estava muito difícil, e também soube que os muros estavam todos quebrados, as portas queimadas, aquilo mexeu com o coração dele. Então ele pediu permissão, ele foi até Jerusalém e propôs ao seu coração reconstruir os muros. Se você for ler na palavra, ouve e levante. Irmão, toda vez você decidir fazer algo que vai glorificar o nome do Senhor, se prepare que vai ter luta. Vai ter luta. Não tem jeito. Mas a vitória é certa. Diz para você, irmão, vai ter luta, mas a vitória é certa. E eles concordaram, né? Quando chegou lá, eles concordaram. A história vai mostrar que Neemias falou com o povo de Israel, mesmo diante das lutas, dos levantes, eles concordaram, eles fizeram algo que foi surpreendente. Eles reconstruíram o muro todo em 52 dias, era quase impossível. Amados, é isso que Deus quer fazer algo impossível na tua vida. Creia nisso. Amém? Então ele traz milagre. A palavra de Deus, outro exemplo, Paulo e Silas, que é muito falado, ele na prisão, a palavra de Deus diz, lá em Atos 16, também não vamos ler, só vou comentar. Eles estavam fazendo a obra de Deus, houve uma situação, e aquela situação de libertar uma jovem trouxe um problema muito grande na cidade. Eles levaram um couro, irmão, eles apanharam. Esses dois apanharam. A palavra de Deus diz, eles levaram um couro, foram açoitados, apanharam e ainda botaram eles lá na cela. Mas Paulo e Silas entraram numa concordância de adorar o Senhor. E a gente sempre fala isso, olha só, o Paulo, se estivesse sozinho, ele podia orar, mas estava Silas ali. Então, o que ele fez? Eles começaram a adorar o Senhor. Diante de todos aqueles problemas, apanharam, estavam machucados, mas eles entraram, vamos louvar o Senhor, louvaram o Senhor, e Deus abriu aquelas portas. A palavra de Deus que, né, fez um milagre na vida, né, de Paulo e Silas, porque as portas da cadeia foram abertas. Irmão, se você crê, nada vai te prender. Fala, nada vai me prender. Nada vai me parar. Amém? Pedro e João também é um texto muito conhecido, em Atos 3, de 1 a 8. Eles dizem que subiam junto ao templo, houve uma situação ali com um paralítico e eles agiram em concordância. A gente fala que eles oraram, determinaram, mas eles tiveram concordância. Porque às vezes acontecem situações que parece que como eu falei, vai nos constranger. Podia ser que alguém falasse, poxa, Pedro, vai orar aqui. Coloca isso, uma vez eu estou dando o exemplo lá de Pedro e João, mas traz para você hoje. Às vezes você está numa situação e você precisa fazer isso em público. Você precisa concordar em público. Às vezes concordar diante de uma reunião, concordar aquilo que você faz e que vai glorificar o nosso Senhor, às vezes numa reunião de empresa, que é muito difícil. Eu estou vendo a professora ali, né? Sei que os professores às vezes se reúnem, né, professora? Reúnem para fazer, para ver se concordam ou não. E a gente tem que ter, eles estavam ali, mas eles concordaram e aquele homem o resultado, houve um milagre público. Então tem coisas que Deus vai deixar que outras pessoas vejam o teu resultado. A bênção que você vai agir através dessa determinação. Agora, o que impede? O que impede a concordância? Incredulidade. A incredulidade impede a concordância. Nós estamos no quarto ponto, são 5 só. O que impede a incredulidade? O que impede, desculpe, a concordância? É não crer. Se um discordar, se um dizer não é impossível, não dá para fazer. Eu lembrei agora que às vezes eu estou pregando assim, lembro alguns fatos às vezes que aconteceram comigo e a minha esposa. Eu lembro que na época que eu andava de bicicleta lá em Macapá, né? Durinho, né?
Aí eu comprei uma bicicleta velha para andarmos lá em Macapá, porque não tinha ônibus. Pastor Alexandre, quando foi lá no ano parece que foi em 90 e pouco, né, pastor? Já em 90 e pouco você foi lá comigo? É verdade, pastor. Você sabe que eu sou ruim de memória, né? Esse negócio de data. Foi em 2013, mas em 88. Se ele foi em 2013 e falou, pastor, aqui não tem ônibus? Ele perguntou para mim, pastor, aqui não tem ônibus? Não tinha mesmo. Tinha horário para passar o ônibus, né? E não, essa eu não vou contar não, do pastor Alexandre, não vou contar não. Deixa para a próxima. Então nós estávamos ali e não tinha táxi, não tinha mototáxi, não tinha nada. Ou você tinha carro ou tinha bicicleta. E nós compramos aquela bicicleta. Mas eu lembro que a minha esposa falava assim, nós vamos ter um carro zero. Irmão, sinceramente, eu ria. Eu começava a rir da Marise. A Marise, na minha carona, a Marise, né? Ali eu levava ela, vamos comer com os outros, comer camarão, para você ver como eu estava duro. Né? Aí, vamos ver as pessoas comer camarão. Isso era uma brincadeira que nós fazíamos, né? Para que a gente pudesse se divertir. Porque, irmão, a melhor coisa é você se divertir em qualquer momento. Né? Para de botar problema, porque isso, pelo tem aqui. Cara, se divirta, faça da sua vida uma alegria constante. Se você está com o lado da pessoa que você ama, rapaz, o resto você aguenta, cara. Né? Está do lado do teu filho, está do lado da sua esposa, aí, irmão, o problema a gente vence. Aí nós fomos de bicicleta, de segunda mão a bicicleta, e ela disse, nós vamos ter o carro zero. Eu falei, Marisa, você está brincando, né? Você... Não, nós vamos ter. E ela falava firme. Nós vamos ter um carro zero. E ainda falava assim, nós vamos ter um carro velho, um carro antigo. Aí eu até falei, é possível. Mas zero? Irmão, passou um tempo, quando eu vi, eu estava comprando um carro zerinho. Aí eu falei, Marisa, isso não é fácil, hein? Apesar que eu falo assim, mas eu falo que eu vou crer com ela. Eu vou crer na fé dela. Mas porque acabei entrando em concordância daquilo que ela falava. Eu estava dizendo que, ao meu ver, era impossível acontecer. É isso que eu quero que você observe nesse exemplo, nesse testemunho. Às vezes você olhando, você vai concordar, você diz, é impossível acontecer. Mas Deus disse, liga isso. Permita isso acontecer. Porque se você permitir aqui na terra, eu já permiti lá no céu. E você vai ver a sua vitória. Amém? Glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Às vezes o que impede a nossa concordância é o egoísmo, é a atitude que nos faz, eu fui buscar, né, o que é egoísmo? A atitude que nos faz pensar somente em nós próprios. Não, se há concordância, eu não posso pensar só na minha bênção. E agora não está aqui no texto, eu lembrei de Daniel e seus amigos. Eu lembrei desse exemplo. Daniel teve um problema muito sério, porque ele era considerado pessoa sábia, né? Foi um jovem que foi considerado muito sábio entre todos, mas aconteceu um problema lá com Nabucodonosor, e ele teve que definir os magos, as pessoas inteligentes, sábias, tinham que definir o sonho para ele, e ele ficou no sufoco, porque houve uma ordem para matar todo mundo. E ele disse assim, olha, espera um pouco, porque eu vou buscar a Deus. E aí, disse para aquele chefe do palácio, ó, espera. E aí, o que ele fez? Ele foi falar com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando ele falou, eles entraram em concordância. E pediram ao Senhor que trouxesse a resposta. E por causa disso, eles foram abençoados e Daniel não foi egoísta. Ele também abençoou os seus amigos. Então, para que a gente não atrapalhe, né? Que a gente não venha impedir a concordância, nós não podemos ter um coração egoísta. Eu vou orar, mas eu quero a bênção só para mim. Ah, você ora comigo? Você me ajuda em oração? Ah, mas eu também tenho algo que eu quero que você concorde. Senhor, o meu é mais importante. Depois tu resolve até o dela. Aqui na mente. Então, esse coração Deus não abençoa. Você entende isso? Não pode ter um coração egoísta. Eu quero que a bênção, eu estou orando com o irmão, para que ele seja abençoado, e a gente está em concordância. Eu lembrei um fato agora, que quando eu estava com o pastor Wesley, muito conhece o pastor Wesley, na nossa juventude, eu queria me casar, e o pai dele comprou um apartamento, e o apartamento não foi entregue. As pessoas que estavam no apartamento não queriam entregar o apartamento. E ele falou assim, Pedrão, ele me chamava de Pedrão. Ele falou, Pedrão,
vamos orar? Eu falei, como assim orar? Porque a gente orava, né? Eu falei assim, vamos toda sexta-feira fazer uma vigília? Eu falei, qual o propósito? Eu quero que libere a casa dos meus pais. E eu falei, e eu vou entrar em casamento daqui a um ano. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar nessa concordância. Eu vou orar para que Deus libere a casa do seu pai e você ora pelo meu casamento. Nós fizemos isso durante um ano, toda sexta-feira. Eu saía da faculdade, do Estácio, ele via do trabalho, ia lá para casa, na Guajaratuba, na casa da minha mãe. Eu preparava aquela sala, chegava às 10 horas, nós começávamos a nossa reunião de dois. Eu tocando violão, aí tocava o violão, cantava pelo menos 2 horas, porque para ficar a noite toda, era a noite toda, irmãos. Era a vigília da noite toda, até 6 horas da manhã. E a gente fazia, meu Deus, né? Eu não sei quem falou, mas é verdade. Mas a gente começava, eu tocando, a gente cantava, e agora começava a oração. Aí a gente orava por tudo. Orava pelos povos islâmicos, orava pelos judeus, orava pelos árabes, orava pelos africanos. A gente orava, e orava para que Deus liberasse o apartamento dele e abençoasse o meu casamento com a Marise. Porque a gente queria trabalhar, estava tudo portas fechadas, e nós ficamos assim durante um ano. Toda sexta-feira durante o ano, não esqueço disso, nem ele. Mas teve um fato muito interessante nessa oração. Porque a gente chegava às 3 horas da manhã, a gente parava e eu já preparava aquele hambúrguer. Irmãos, eu preparava um senhor hambúrguer. É glória. Eu preparava um hambúrguer bem grande, com alface, tomate, tocinho, gosto de bacon, né? Antigamente falava tocinho, coisa de antigo, né? É bacon, aquele bacon, fritava aquilo, ovo. Aí o Wesley ficava só olhando, ele ficava esperando, tá tudo pronto. Eu falei, vamos pro lanche, vamos lanchar. Aí a gente lanchava, aí entre 2 horas, 2h30 até 3h30 a gente lanchava, 1 hora para conversar, e depois voltávamos a orar até 6 horas da manhã. Aí uma dessas vezes, dessas concordâncias, a gente orava em pé, sentado, deitado, né? A gente deitava no chão, no tapete lá, aí orava. Aí eu fiquei sentado e o Wesley deitou-se, assim, para orar. Ele está orando, Senhor, abençoa, não esqueça essa oração. Senhor, abençoa lá os árabes. Ó Pai, tem misericórdia, salva o povo, esse povo, ó Deus. E aí, esse é o Senhor, e ele parou a oração. Aí eu estava acordado, né? O Wesley parou a oração, então ele dormiu. Eu fiquei calado, deixei lá dormindo. Aí eu falei, então vou ter que começar a oração. Passou assim, irmão, 2 minutos. Daqui a pouco, Senhor, o povo judeu também. Irmão, eu comecei a rir. Wesley, você dormiu e voltou na oração, Wesley. Eu nunca mais esqueci disso. A concordância era tão forte que ele dormiu. Quando acordou, e Senhor, o povo judeu também, tem que... eu não aguento, irmão, só Jesus. Que é concordância, né? Então a gente tem que ter essa unidade de ajudar, de fazer as coisas acontecerem. Amém? Por último, como viver em concordância? Então também preciso saber como eu posso viver em concordância. Uma das coisas que se fala muito é de perdão. Mas a gente precisa perdoar mesmo. Sabe por quê? Olha só. Você imagina você num culto, ou você num ambiente, e você quer a bênção do irmão, Senhor, abençoe os meus irmãos, e você está com o coração machucado com alguém. E, irmão, você não consegue orar direito. Seja sincero. Se você está com aquela bronca porque ele te machucou, te feriu, a palavra de Deus diz, vai lá e pede perdão a ele. Vai lá, você pede perdão. Se libera dele. Isso é se liberar. Tem gente que dorme com o irmão, né? Vai tomar banho, o irmão está lá dentro, porque está no pensamento, está comendo, o irmão está na frente dele. Porque quando você fica com o coração preso com alguém, a pessoa está o tempo todo ali. Então, como vai orar? Como vai ter concordância nisso? Se não tem uma vida, né? Uma vida de liberação. Então, entenda uma coisa, para eu viver em concordância, eu preciso perdoar. Diz a Colossenses 3, 13, 14. Suporte uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Perdoe. Porque imagina, irmão, vamos dar as mãos e vamos orar aí. Você está do lado dele? Do lado dela? Senhor, abençoa da direita, mas esse da esquerda, deixa na mão, Senhor. Irmão, você não vai fazer isso, mas indiretamente é o que a gente está fazendo. Porque a gente se desliga.
E se na comunhão Deus ordena a bênção, a gente não pode estar preso a ninguém, amém? Você entende isso, amém? Então você precisa tomar posse disso. Porque a falta de perdão é o maior inimigo da nossa concordância. Desse como viver em concordância, submeta a palavra do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo, olha o que a palavra de Deus diz. Vamos lá no texto. Você está com o texto aí? Mateus? Na segunda parte. Vai mais um. Porque onde estiver reunido 2 ou 3, ali eu estou no meio deles. Amados, na nossa oração, Jesus está participando. O Espírito Santo está ali no nosso meio. Ele faz parte dessa oração. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai testificar a palavra de Jesus. Eu sempre tenho essa ideia, essa é uma ideia que eu tenho dentro da palavra. Eu começo a orar e falo no nome de Jesus, é como essa é a ideia que eu faço. Não estou dizendo que seja assim. É como o Espírito Santo se apresentasse. Ele está aqui dentro de mim. Mas eu falei o nome de Jesus, agora ele se apresenta. Quer dizer, ele vai se manifestar. Por quê? Porque falou o nome de Jesus. E falou o nome de Jesus, daquele que morreu na cruz, que ressuscitou, o Filho de Deus, poderoso. Não é qualquer Jesus colocado. É o Jesus da palavra. E aí ele vai testificar. Então, quando eu começo a falar o nome de Jesus, ele vai testificar com a palavra de Deus. Ele está ali no meio de nós, está nos ajudando. Por isso ele nos ajuda em todos os momentos. Então não pense que quando você ora, o Espírito Santo está lá longe. Não, está aí com você. Quando você ora na sua casa, ele está ali com você. Numa manifestação dentro de você. Por isso que quando você começa a orar, você começa a sentir fé. Porque ele começa a gerar em você confiança que a palavra vai se cumprir. Ele vai te ajudar. Por isso que você vai tomar posse hoje. Você vai sair daqui tomando posse. Você já vai olhar o problema e diz, olha, amor, está do lado do teu amor aí? Amor, lembra que hoje nós vamos tomar posse, vamos concordar. Você está aí com o seu filho? Vamos concordar. Vai mudar essa situação. Irmão, você tem que concordar. Eu falei hoje de manhã que quando eu estava passando por luta, eu não liberava uma palavra negativa para mim. Tive muitas perdas, mas eu nunca liberei uma palavra de derrota para mim. Não sei como, não sei. E nunca deixei de servir ao Senhor. Nunca deixei de ir à igreja. Não era pastor, era músico. Nunca deixei de buscar o Senhor, apesar das lutas. Mas eu sempre declarava, Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar. E a minha esposa, em contrapartida, começou a ser uma mulher ainda de mais oração. Esse costume de ela orar começou lá em Macapá, diante das nossas lutas. Teve uma vez que um oficial de justiça, que eu era comerciante, e como eles levaram o meu documento, né? Meu documento não, a minha máquina de copiadora, não preciso falar a marca, a minha copiadora, eu já contei aos irmãos, eu tinha pago de 24 meses, tinha pago 18. E eu não sei o que deu na cabeça deles, que não pode fazer isso depois que você paga mais da metade. Tem que fazer acordo. Eles entraram na minha loja e levaram as minhas máquinas. Foi algo diabólico. E por causa disso, eles queriam que essa dívida fosse paga de qualquer... Estava na justiça isso. E em Macapá, numa cidade pequena, todo mundo soube o que aconteceu comigo. Então, indiretamente, era para eu andar de cabisbaixo e me sentindo envergonhado. Ao contrário, eu ia para a igreja, eu me mostrava alegre, eu sem dinheiro, com as máquinas tiradas, roubadas da minha loja. Deus fez um grande milagre, porque na sexta-feira eles levaram a minha... Me permita contar esse testemunho, amém? Eu sei que alguns conhecem, eu já estou terminando, o último ponto aqui já vai. E eu lembro que na sexta-feira, quando eles levaram a máquina, eu cheguei lá, o meu funcionário falou assim, Pedro, levaram as máquinas. Eu falei, como assim? Eles levaram, o oficial de justiça chegou aqui e pegou as 3 máquinas. Eu falei, como eu vou me sustentar agora? Como eu vou pagar os empregados? Não tenho nada mais, a loja vazia. Não tinha mais ninguém na loja. Só que era sexta-feira, eu liberei eles, fechei a loja e falei, Senhor, tem misericórdia. No sábado, tranquilo, domingo fui para a igreja, como nada tivesse acontecido. Eu estava ajudando lá na PIB, Macapá. Fui para a igreja, eu tinha reviver ainda. Fui para a igreja, amanhã, fui de noite, ajudei, toquei, cantei, fiz a minha participação lá, cultuei o Senhor. E agora o coração apertou.
Senhor, como eu vou fazer? As minhas máquinas não existem mais lá, eu não tenho como comprar. E aí nós oramos ao Senhor. A minha esposa e eu oramos, Senhor, faz um milagre, nós não sabemos como fazer. De manhã, quando eu acordei, eu fui em direção à loja. Quando eu fui em direção à loja, já nesse período, já estava tendo mais motos lá em Macapá, apareceu as motos. Já tinha Coca-Cola, chicleteadas, aí apareceu as motos. E aí as motos, eu peguei uma mototáxi e botei o capacete. E aí o cara perguntou, para onde? Eu vejo essa cena até hoje. Ele disse, para onde, amigo? Eu falei, não sei, vai. Ele já ficou preocupado. Sinceramente, ele olhou para mim preocupado, vai me roubar. No mínimo, ele deve ter pensado isso. Esse cara não sabe para onde vai, quer pegar? E aí, apesar que o Macapá não estava com esse problema de roubo ainda assim, não. Hoje está tendo bastante problema. Cresceu, né? Aí nós começamos a ir. Aí ele pegou a avenida principal, aí ele olhava para trás, meu amigo, para onde? Eu falei, Senhor, aí eu orei, Senhor, para onde? Eu dei na moto como carona, disse, Senhor, para onde? Aí eu comecei a sentir uma direção. Aí eu falei assim, vai em frente. Aí eu falei, vai em frente. Aí ele olhou assim para mim, sabe como a moto faz assim? Tem que olhar rápido assim, tipo, o que está acontecendo, cara? Fala para onde? Vai em frente, vai em frente. Aí daqui a pouco eu falo, vira à esquerda. Aí eu falo, vira à direita. Eu sentia falar, vira à direita. Vai em frente. Vira à direita outra vez. Aí ele virou à direita. Daqui a pouco, eu não tinha ideia disso, só como Deus foi dirigindo. Aí eu entrei em uma das ruas também, que são principais lá do Macapá. Quando eu estava passando por essa rua, aí o Senhor me fez ver o colégio do meu filho. Eu estava sabendo para onde ir. Aí eu vi o colégio do meu filho, aí eu senti assim, vai aí. Eu falei, entra aí, aí. Aí o cara ficou tranquilo, já sabia onde estava. E aí desci, dei o capacete a ele, paguei e entrei no colégio. E falar com o diretor, Bittencourt, lembra até o nome dele. E, irmãos, eu não fui assim, não. Eu segurei a onda, segurei o nervoso, firmei as pernas que estavam tremendo e entrei assim no colégio. Oi, Bittencourt, tudo bem? Ô, Pedro, que o meu filho estudava lá. Ô, Pedro, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, posso conversar com você, Bittencourt? Ah, pode sim, só um instantinho. A gente resolveu uma coisa lá. Vamos lá na minha sala. Aí sentou, e eu conversando com ele com a maior calma, mas por dentro estava desesperado. Eu sabia o que Deus estava fazendo. Ele falou para ir lá conversar com o Bittencourt. Aí estou conversando com o Bittencourt, aí Deus me deu uma ideia, veio assim uma palavra, aí eu senti falar assim, Bittencourt, você sabia que eu, lá na loja, você sabe que eu tenho uma loja? Claro, Pedro, sei que eu tenho uma loja. Você sabia que a companhia dessa empresa foi lá na loja e pegou minhas máquinas? Ele falou, foi mesmo, Pedro? Foi. Tiraram as suas máquinas, você está sem máquina? Estou, Bittencourt, vê? Não, peraí, eu tenho uma máquina aqui para te prestar. Peraí. Eu comecei a falar assim, Deus está respondendo. Uma concordância, numa luta, mas Deus é fiel. E a palavra, e aí o que aconteceu, aí ele mostrou a máquina, eu falei, essa serve? Eu falei, se serve? Bênção pura. Pode levar. Pode usar enquanto precisar. Irmãos, eu não fiquei um dia sem trabalhar. Porque Deus é fiel. Então creia nisso, creia. O Senhor, o Espírito Santo vai te ajudar. Deus vai te dar direção. Então, não há problemas para Deus. Deus entra em concordância que o Espírito Santo vai se envolver nessa conversa. Pega a sua esposa, pega a sua família e fala, Senhor, hoje eu vou entrar em concordância. Eu não estou vendo o resultado, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Tem situações que demoraram 4 anos para serem resolvidas. Essa situação com a Xerox, eu falei o nome. Essa situação com essa companhia demorou 4 anos. Saía na diário oficial. Um dia chegou alguém lá, sempre chegou um maligno, né? Foi lá na minha loja e sabe que saiu no diário oficial trabalhando, correndo atrás. E aí ele disse assim, sabe que saiu lá no diário oficial? Vai ter julgamento das máquinas. Aí dá aquela tensão, né? E eu orando, Senhor, não deixando de fazer a obra de Deus, foi lá, aí chegou na justiça, chegou o dia da justiça. Mas antes de chegar o dia da justiça, eu falei para você que houve uma ação com a Marisa, não foi? Entrou o oficial da justiça lá na nossa casa.
Ele veio aqui, bateu lá na porta. Somos oficial da justiça, nós queremos anotar todos os bens de vocês, porque tem que pagar uma conta aqui, a gente sabe o que era. A Maria falou assim, em nome de Jesus, vocês não vão levar nada. A Maria é baixinha, mas não é brincadeira não. Ela falou assim mesmo, em nome de Jesus, vocês não vão levar nada. Não vai sair nada da minha casa. Pode anotar tudo que vocês quiserem, mas não vai sair nem uma folha branca daqui. Irmão, como ela disse, aconteceu, não saiu nem uma folha branca. Ela tinha um quartinho lá, nessa casa, um banheirinho dentro do nosso quarto, que era até baixinho. Ela entrava ali, ela fazia o quarto de secreto dela, porque ela podia gritar e ninguém ouvia. Era uma casa assim, aí um banheiro ali, ela entrava ali, fechava a porta ali, ela falava com Deus. Mas ela falava naquela vozinha baixa que ela tem. Mas só que ninguém escutava. Ela fechava ali e falou, Pedro, vai trabalhar, vai à luta que eu vou ficar orando. E aí eu estou em concordância. Está vendo a concordância? A luta existe, mas se você entrar em concordância, Deus diz, o que você ligar, não importa a luta, eu vou trazer a resposta. Pode demorar um dia, um mês, um ano, para resolver esse caso. Foram 4 anos. 4 anos de vergonha, aparentemente, dentro de Macapá, porque todo mundo sabia. Saiu no Diário Oficial. Aí fomos lá para a justiça. Chegou na hora, o advogado falou, olha, o juiz disse, vocês entram em conciliação, eu vou sair. Eu não sei se é assim a regra, mas aquele juiz auxiliar falou assim, nós vamos sair, vocês resolvem aí, e daqui a pouco eu volto e vejo que vocês resolveram. Eu, tá bom. Aí resolveu, aí começamos a conversar e ele disse assim, eu quero 25 mil. Irmão, 25 mil hoje é dinheiro. Imagina em 1998. Era 25 mil em 1998. Eu falei, não, vocês estão querendo meu rins? Eu ainda falei assim, vocês estão querendo meu rins? Vocês estão brincando, né? Não, de jeito nenhum. Vocês levaram a minha máquina? Não vão. Então, aí pegou o advogado e falou assim, então, está resolvido. Eu gosto, está resolvido. Vai perder tudo e vai. Aí chegou o juiz. Chegou o juiz e falou, e aí, vocês resolveram? Aí ele já, eu estava sem advogado, sem dinheiro para advogado. Tinha uma jovem advogada lá. Eu convidei ela se interessou, falou, Pedro, eu vou te ajudar. E ela falou, vou contigo. Até isso Deus ajudou, porque eu não pode ir sozinho. Ela foi comigo e ali, ela não pôde falar nada, ela não sabia a causa, foi em cima da hora. Ela foi só para me acompanhar, ela soube na hora. Até isso abençoou. Aí na hora que aconteceu, ele pegou o processo e olhou para o juiz e disse, Senhor, excelência, dá prosseguimento. Aí eu falei, cara, aí o Espírito Santo falou assim, abre a tua boca agora. Eu falei assim, meu, abre a tua boca. Eu nem sabia que ia falar, eu abri a boca. Eu falei assim, meu, abri a boca. Quando eu abri a boca, eu falei assim, eles levaram a minha máquina. Veio essa palavra. Eu abri a boca e falei assim, eles levaram a minha máquina. Aí o juiz falou assim, o quê? Eu falei assim mesmo. Ele falou, o quê? Fala, repete aí. Eles levaram a minha máquina, juiz. Eles levaram a minha máquina, pago 18 meses, com 24 meses, entraram na minha loja e levaram lá para Resende, lá no Rio de Janeiro, quebraram a minha máquina todinha. Só falei isso, aí ele falou assim, anota aí, secretária. Eu não sei se é secretária, alguém que estava lá de auxiliar, né? Escrivão, obrigado. Aí eu falei, anota aí, que a empresa X... Gostou dessa, é? A empresa X... Que a empresa X pague toda a dívida de todos esses meses que ele ficou sem a máquina, no valor da máquina. Pague tudo a ele. Eu recebi tudo. Então, irmão, entre em concordância. Confie. Confie naquilo que Deus está falando, que Deus vai fazer muito mais do que você pensa. Eu pego esse texto aqui, eu pego aqui esse versículo, né? Aquele que é capaz. Eu fecho a palavra com esse aqui. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Entre em concordância. Conheça o poder da concordância. Ligue, que Deus já está ligando no céu. Receba em nome de Jesus. Amém?
Vamos ficar em pé para nós orar?